A nossa redação móvel trata hoje de um assunto que interessa a todo mundo: orçamento doméstico. Como equilibrar o que a gente ganha com os gastos do dia a dia e ainda fazer sobrar um dinheiro para realizar alguns sonhos. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vanessa Navarro. Vanessa, onde está você, hein? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Olá a todos. A nossa redação móvel hoje está aqui no Shopping Contour, na Avenida Tiradentes, em frente à sede da RPC TV. Os nossos convidados são o professor Luiz Fernando da Silva, professor da Unopar e também especialista em finanças domésticas, e o professor Azenil Stavisky, professor da UEL e da PUC, também economista, vai falar um pouquinho sobre investimentos. Você pode dar um pulinho até aqui, a gente está ali com a nossa produtora, Fernanda. Também pode ligar para o telefone da nossa redação 3377-3453 ou entrar no site g1.com.br/RPCTV Londrina e tirar todas as suas dúvidas. Para começar, vamos ouvir o Luiz Carlos Pires, ele que é auxiliar de serviços gerais e acha que anda gastando demais. Vamos ouvir. Bom, eu queria saber como que eu faço para economizar, porque eu pego todo o dinheiro, o meu salário, eu já gasto tudo, exageradamente. Você gasta com o quê? Eu gasto com, assim, com roupa, com aluguel, essas coisas assim. Ok, vamos começar então primeiro com o professor Luiz Fernando. Professor, aluguel tudo bem, mas o rapaz ali disse que gasta muito com coisas supérfluas, citou que ele compra roupa demais. E aí, como é que faz? Pois é, situações como essa ultrapassam a questão econômica, né? São fatores psicológicos, compulsividade, impulsividade. Já que a pessoa gasta, então vamos definir um objetivo concreto que lá na frente te traga resultado e canalizar esforços para esse objetivo. Por exemplo, então, vamos trocar de carro, vamos mobiliar uma casa e de repente aquilo que eu gastava com coisa supérflua, eu condiciono o meu cérebro a economizar para atingir aquele objetivo. Muito mais sensato, muito mais inteligente. Também já tem a pergunta da telespectadora Rosângela, que é lá de 1º de maio. Ela ganha R$4.000 por mês, mas desse dinheiro ela tem que gastar aí por mês R$1.000 de um empréstimo consignado que ela fez e mais R$500 de um empréstimo bancário. E ela pergunta como sair dessa enrascada financeira. Pois é, eu preciso analisar a procedência de tudo isso. O porquê 2 empréstimos? Porque o que infelizmente acaba acontecendo é que depois eu tenho que contrair um novo empréstimo para cobrir dívidas passadas. Então, o que me levou a contrair esse empréstimo? Por que será que eu estou gastando a mais e por que eu busquei capital de terceiros, uma vez que uma renda de R$4.000 é uma renda acima da média? Então, eu preciso me controlar, aprender a planejar e viver uma realidade dentro daquilo que eu posso e não procurar capital de terceiro desnecessariamente. Certo, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados. Você pode ir mandando as suas dúvidas sobre orçamento doméstico e também sobre investimentos. A gente volta a falar sobre orçamento familiar, tema da nossa redação móvel de hoje. Uma coisa que as pessoas talvez não façam, subestimem, é notar os gastos no papel para controlar o orçamento. Funciona isso mesmo, hein, Vanessa? É o que os economistas sempre recomendam, né, Gustavo? Tem que controlar tudo direitinho, não basta pagar as contas em dia, tem que saber exatamente o que entra e o que sai da conta. Por isso, para você que tem dúvidas e quer mandar aqui para a gente está com a nossa redação móvel, para você que quer saber como fazer essa conta, que às vezes parece que depende aí de um milagre. O pessoal está aqui no Shopping Contour, aqui em frente à RPC TV. Você também pode ligar para a gente aí no telefone 3377-3453 e entrar também no nosso site g1.com.br/RPCTV Londrina. Agora a gente vai mostrar uma reportagem que a gente preparou com 2 exemplos bem diferentes. Um homem que faz tudo certinho, controla até os centavos que saem e entram na conta, e também uma mulher que está tentando fazer isso até para realizar um sonho antigo que ela tem, mas que ainda está com dificuldade. É o caso da Rosana. O professor Luiz, que está aqui com a gente, inclusive foi até a casa dela para conhecer melhor essa história que você também vai ver agora. A Rosana expôs para o Luiz as contas e um pouco da vida dela também. Ficou viúva quando tinha 2 crianças, fez bicos e dívidas para sustentar a casa. Os filhos cresceram e há 5 anos ela conseguiu um emprego fixo como operadora de viagens. Pôs as contas em dia, mas não sobra dinheiro para nada. A gente já tem uma vida bem limitada, bem regrada, né, bem correta, não tem nada assim de muito, né, eu quase não saio, né, eu procuro ficar mais em casa. Mas nas contas do economista tem onde enxugar despesas sim, numa compra, num salão de beleza. Tem que mudar um pouquinho algumas contas, diminuir alguns gastos e pensar naquele objetivo maior. No objetivo, a Rosana já pensou. Eu tenho um desejo, tenho vontade de ter um carro que eu
né? É uma coisa que eu acho que hoje muitas pessoas têm. Só que eu não quero adquirir um carro por luxo somente. Tem necessidade. Levanto muito cedo, pego 2 ônibus, vou trabalhar. Os horários de ônibus não batem, você acaba chegando um pouco mais cedo. Se você for mais tarde, você chega atrasada. Enfim, tentar organizar a vida. Eu acho que melhorar. Para saber como ela vai realizar este desejo, o economista deixou uma tarefa de casa para Rosana. Você precisa se organizar, colocar efetivamente todas as contas no papel, levantar o seu orçamento mensal, a sua realidade e o que você pode fazer para conseguir conquistar aí o seu desejo, atingir a sua necessidade, que é a compra desse veículo. Valeu a dica, né, do professor Luiz. Eu vou sentar com a minha filha, vou fazer esse planejamento e vamos ver aí o que vai melhorar, ver o quanto nós estamos realmente ganhando, o quanto vai sobrar para esse carro. É prioridade, então vamos tentar. É possível, o Cláudio conseguiu. Já faz 16 anos que ele anota todas as despesas da casa. Com o tempo, os caderninhos deram lugar a planilhas no computador. Eu vou lançando mês a mês qual que é o rendimento dessa entrada. Salário, no caso um aluguel, qualquer outra coisa que vai entrando, né? Então eu lanço o valor dele, o bruto. E aí eu vou dando saída, colocando os valores e discriminando o que é que foi gasto. Desde R$1 de padaria a qualquer outra coisa maior. Com os gastos sob controle, ele consegue se planejar e ter sempre dinheiro para o que realmente é necessário. Quando tem um mês que você precisa fazer algo, no próximo mês você sabe que não é um imprevisto, que você está planejando para trocar o pneu do carro, por exemplo, o pneu da moto. Então você sabe que naquele mês você vai ter que trocar, então nesse mês a gente já dá uma reduzida, por exemplo, supermercado, que é aquelas regalias, então a gente já dá uma segurada naquela regalia, não precisa ser tanto, diminui um pouquinho ali que você consegue, então você tira um pouquinho ali, você tira um pouquinho no outro gasto, você controla um outro gasto, deixa para gastar no próximo mês, e aí você consegue obter isso aí sem problema nenhum. Esse é disciplinado mesmo, né? Professor Luiz, esse é o caminho? Anotar até o cafezinho na padaria? Sem dúvida alguma. O primeiro passo, a pessoa precisa se conhecer realmente. E para isso, colocar tudo no papel, realmente descobrir quanto eu gasto, como eu gasto, até porque diante disso, eu vou saber onde conduzir os meus gastos, o que diminuir, o que extinguir, e a partir daí, por que não, como a Rosana mesmo quer, conseguir atingir o objetivo, comprar um carro, mas tudo muito bem planejado, colocando tudo na ponta do lápis, e a pessoa, a família se condiciona a alcançar aquele objetivo. A gente volta agora para a nossa redação móvel, onde economistas estão tirando todas as dúvidas sobre finanças pessoais e investimentos. Vanessa, a gente pediu para o pessoal ligar, muita gente ligou e que eles querem saber, hein? Gustavo, vou começar esse bloco com a pergunta de uma telespectadora que preferiu não se identificar. Ela disse que está com o limite do cheque especial estourado, uma situação provavelmente muita gente também está passando. Professor Luiz Fernando, ela quer saber qual é a melhor forma de resolver isso. O primeiro passo é que precisa ficar claro que limite de banco não é renda, né? E quando eu tenho esse cheque estourado, 2 grandes vilões, cartão de crédito e limite de banco. Eu não posso deixar isso prolongar por muito tempo. Então o primeiro passo é sentar com o gerente, descobrir efetivamente as taxas que são cobradas, quanto me custa cada dia que eu estou usando o limite e negociar uma alternativa, talvez um próprio crédito pessoal, que provavelmente vai ter uma taxa muito menor e eliminar o quanto antes. Eu não posso deixar isso prolongar porque a taxa de juros é muito elevada e infelizmente acaba se tornando uma bola de neve. Nosso tempo acabou, eu agradeço os nossos convidados ajudaram a esclarecer as dúvidas de muita gente sobre finanças, um tema complicado, todo mundo já passou por alguma dificuldade financeira. E no caso da Rosana, aquela que a gente mostrou no bloco anterior, que está querendo comprar um carro novo e está começando a aprender aí o caminho para economizar, a gente vai voltar na casa dela daqui a um mês para saber se ela conseguiu isso. Vamos continuar acompanhando isso também aqui com o professor Luiz. A gente volta com vocês aí no estúdio. Gustavo.